Identificação da verdade. Níveis de verdade. Mesmo em se tratando de algo verdadeiro, devem ser considerados 3 níveis: superior, médio e inferior. Muitas vezes aquilo que o ser humano admite como verdade pode ser um conhecimento extremamente inferior, embora, é claro, indique que a alma já está um pouco mais purificada do que na fase anterior. Nesse estágio, as incertezas começam a diminuir pouco a pouco, visto que o poder de discernimento vai aumentando dia a dia. Continua, entretanto, impossível extinguirem-se ainda totalmente as dúvidas. Até pessoas ilustres as têm, e muitas. A única diferença é que quanto maior for a agudeza de espírito, mais rápido será o desaparecimento do obstáculo. No meu caso, por exemplo, uma indecisão dura no máximo metade do dia, pois, de modo geral, quando observo as circunstâncias em que ocorrem os fatos, imediatamente encontro a resposta que procurava. Por isso, ao orientar, por exemplo, a feitura dos jardins ou alguma outra construção, sei, num instante e com clareza, como serão realizados e como ficarão depois de prontos. Não preciso, pois, procurar ideias para a solução. Caso não surja uma resposta rápida, deixo o problema de lado, sem forçar o pensamento atrás de resultados. Chegando o tempo propício, de repente tudo se esclarece, porque existe uma ordem determinada pela vontade de Deus para indicar a hora exata em que as incertezas devem desaparecer. Aí, então, qualquer ser humano com nível superior de discernimento poderá entender e distinguir a grande verdade. Dúvidas e nuvens espirituais. As pessoas de hoje têm muitas nuvens no espírito. Por isso, mesmo que sejam ilustres e cultas, possuem inúmeras dúvidas e, pela mesma razão, mantêm o pensamento atrás do pensamento, ou seja, tentam desesperadamente encontrar de imediato a resposta para cada problema que enfrentam. Agindo desse modo, malogram, porque estão buscando para si mesmas o fracasso. Nunca vão, pois, alcançar a verdadeira sabedoria. Eu sinto essa escassez de Thier, de modo especial, entre os políticos que aparecem com frequência nos jornais. Isso acontece devido às nuvens espirituais acumuladas ao longo dos anos. É então de suma importância que o ser humano elimine o maior número possível de impurezas. Somente assim conseguirá melhorar não só a saúde, mas também a cabeça, aperfeiçoando a sua capacidade de raciocínio, o seu intelecto. Dessa forma, terá condições de identificar facilmente a verdade. Subjetividade e objetividade. Os seres humanos, em especial as mulheres, se prendem a uma visão subjetiva da vida. Atitude muito perigosa. Quem admite como verdade apenas os próprios conhecimentos persiste numa única ideia e tenta avaliar os demais somente de acordo com a sua maneira de pensar. Para os que agem assim, nem sempre os empreendimentos correm bem. Além disso, tornam-se pessoas torturadoras de si mesmas e também dos outros. A fim de evitar maiores dissabores, o homem precisa, portanto, dominar-se e criar uma nova maneira de ver a realidade, segundo a qual a crítica deve ser dirigida exclusivamente a si próprio. Procedendo dessa forma, será muito difícil cometer enganos. Para esclarecer melhor o assunto, vou relatar alguns episódios da vida de Ruika Koroyua, que foi diretor-presidente do jornal Banchoho. Ruika, além de celebrizar-se como tradutor de romances, foi também filósofo e conferencista de renome, tendo eu inclusive assistido a várias de suas palestras. Entre os conceitos emitidos por ele, um me chamou a atenção. O ego, que todo homem trouxe ao nascer, não tem grande valor. Quem deseja evoluir deve criar um novo eu, isto é, nascer pela segunda vez. Essa sua observação me impressionou muito
e a partir daí esforcei-me ao máximo para colocar em prática o princípio da renovação espiritual, o que me proporcionou inúmeros benefícios. Misericórdia de Deus. Pergunta de Mamerito. Como o espírito do fogo está aumentando, torna-se bastante evidente no momento a cura das doenças. Quando, porém, grandes quantidades de toxinas começam a dissolver-se ao mesmo tempo, muitas vezes acontece de a pessoa morrer. Então, nesse caso, eu penso que só vale a pena ministrar jorei se o doente tiver alguma compreensão dos ensinamentos. Caso contrário, o melhor é não fazer nada. Essa atitude está correta? Resposta de Meishu-sama: não. Sua maneira de pensar constitui um grande erro, porque precisam ser salvas também as pessoas que nada entendem dos ensinamentos. Perda de tempo. A partir de agora, não se pode perder tempo com quem não conseguir entender os assuntos relacionados à fé. Muitas pessoas comentam que a messiânica é maravilhosa, o poder de Deus grandioso, e por isso, quando chegar o dia do juízo do bem e do mal, a humanidade será salva. Na realidade, entretanto, pouquíssimos vão conseguir sobreviver. Os demais serão destruídos. Este ponto tem que ser bem entendido e divulgado por quem ministra jorei. Portanto, depois de falar um pouco, se a pessoa não se interessar, condiz com a lógica deixá-la de lado, porque certamente seu nome já foi apagado do livro da vida. Essa é a maneira mais certa de agir, pois não compensa o esforço de tentar obter a remissão para quem não a deseja. Além disso, perde-se a oportunidade de ajudar aquele que está querendo ser salvo. Discernimento. Pergunta de Mamerito. Meishu-sama, o senhor fala frequentemente sobre cabeça ruim. O que significa isso? Resposta de Meishu-sama. Imagine uma montanha. Quando você está no meio e sobe um pouco, tem uma visão mais ampla. Chegando ao topo, vê tudo e com clareza absoluta. No sopé, entretanto, enxerga pouquíssimo. Então, de acordo com esse exemplo, ter cabeça ruim quer dizer estar no início, lá embaixo, ou seja, agir sem discernimento, não percebendo as questões vitais de modo claro, possuindo apenas uma visão estreita a respeito dos fatos. Portanto, o esforço de vocês deve ser o de chegar ao ponto máximo da montanha, de onde se pode ver mais amplo e melhor. Percepção correta. Ministro, desta vez me foi permitido ir a Hokkaido, norte do Japão, fazer algumas palestras e divulgar os ensinamentos. Embora seja um lugar frio, durante os dias em que realizei a minha missão, senti-me muito bem. Após o término dos trabalhos, contudo, tive uma purificação em forma de gripe. Agradeci muito a Deus que sempre prepara tudo dentro de um plano muito bem elaborado para que as nossas tarefas possam ser realizadas com perfeição. Assim entendi claramente por que não peguei gripe no período dos trabalhos, mas só depois. Meishu-sama, realmente, era Deus quem estava impedindo que isso acontecesse. Ministro, com esse fato compreendi que se a dedicação estiver correta, tudo corre bem e os nossos objetivos se concretizam conforme a vontade divina. Meishu-sama, isso mesmo. Precisa, porém, bastante sabedoria para descobrir qual a maneira certa de agir em qualquer circunstância. Quando surgem obstáculos ou algo não corre bem, tendo Tie, a gente sabe o que existe de errado na maneira de proceder e então passa a sentir-se muito melhor. Com muita frequência, algo semelhante acontece comigo. Uma sensação estranha se apodera de mim, embora ache que nada incorreto esteja havendo. Depois de 4 ou 5 dias, porém, de repente percebo o ponto onde a vontade de Deus não foi seguida. Após esse esclarecimento, meu coração fica extraordinariamente aliviado. Vivo essas situações não só no que diz respeito a episódios insignificantes, mas também em relação aos problemas que afetam o mundo.
Nos dias atuais, por exemplo, não consigo entender a maneira pela qual os americanos estão agindo, nem tampouco as atitudes do Partido Comunista e do povo russo. Tenho, porém, certeza de que, de um momento para outro, vou compreender que tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Então poderei perceber claramente a razão de tais comportamentos. É indispensável, entretanto, ter sabedoria para pensar assim. Observação do tradutor. Meishu Sama refere-se aqui à política internacional americana após a Segunda Guerra Mundial, época em que manteve este diálogo com seus ministros.